Oportunidade, você falou que não tinha homem, apareceu um homem. Um garanhão desse, uma coisa dessa é raridade, viu? Quem em Caruaru só tem o quê? Se de Caruaru a qualidade for essa, então é melhor voltar pra minha terra. Oxê! Primeiro que você não é nem bonito e primeiro Não, você... bonito é tu. Não, você não é nem Meio bonito. quilo de plástica e na não- cara, dois quilos de base. Aqui, cara limpa, colega. Comentário, concordo com ele. Não é uma mulher de quilo de maquiagem, meu irmão. Hoje em dia as pessoas querem exigir do outro sem ter valor, sem ter caráter. Cada coisa, meu irmão. Soco na costela. Pra manter mulher igual tu, nós não precisa desse bagulho. Pegou a visão aqui? Nós é romântico, dá flor, mas também na hora que tem que ser pá, tem que ser pá. Você quer ficar com bagulho de dinheiro com esses caras louca lá de São Paulo, lá da puta que pariu, que tu pega. Pegou a visão? Mas aqui, o bagulho é outro esquenta. A banda toca muito diferente. Teve uma vez que ele disse, tá tudo bem, e não estava. Ninguém perguntou de novo. Ninguém insistiu. E foi nesse silêncio, exatamente nesse, que ele entendeu uma coisa. Que cuidado que precisa ser cobrado talvez nunca tenha sido cuidado de verdade. Eu sempre penso que o homem ele tem que estar muito além do que a mulher, sabe? O que você tem a oferecer pra esse cara, que vai ganhar mais que você? Eu tenho um caráter, sou uma pessoa totalmente focada, trabalho, estudo, faço academia, então sempre vou pensar em mim. Como você pode contribuir pra esse relacionamento da melhor forma? O que você vai prover pra ele dentro do relacionamento? Nossa, agora eu tô pensando. Infelizmente, parte dessa geração está totalmente desorientada. A mulher hoje, ela foi treinada para se preocupar com a beleza. Hoje estão aplicando um monte de coisa no corpo para ficar bonita, mas ela não tem conteúdo. Uma mulher que se preocupa muito com o corpo, com a bunda, pode acreditar, é só isso que ela tem para oferecer para você. Você acaba casando com uma mulher troféu, que ela é feita para ficar na estante ali de enfeite, como se fosse valorizar você. E aí você pergunta para ela, o que você tem para me oferecer? Por que eu deveria escolher você para ser minha mulher? Ela não tem nada. Ela tem uma régua alta do que ela quer. Ela quer um homem com tabela FIP 10, mas ela está com a tabela FIP 4. Como se ela merecesse tudo que tem de bom. Só que ela esqueceu de uma coisa, se preparar. Infelizmente, se não mudar essa mentalidade, está fadada ao fracasso. E eu lamento por isso. Existe um padrão que se repete em quase toda a história de esgotamento. Alguém dando mais do que recebe por tempo suficiente para achar normal. A ciência comportamental tem um nome para isso, reciprocidade quebrada. E é exatamente aí que a maioria dos bons homens começa a se afastar. Dá raiva desses homens que não comem ninguém, sabe? Que não vê a cor disso aqui. Aí ele não pode conversar com a mulher que tá sendo educada com ele, porque às vezes a gente só tá sendo educada, só tá conversando. Aí o cara acha que você quer dar pra ele, que você quer ele, assim. Não, ela tá conversando comigo, a conversa tá massa, ela quer me dar. A mulher não tá nem aí pra você. Aí o cara acha que é uma oportunidade, que é uma chance. Ele não sabe conversar. Ele tá morrendo de fome, sabe? Ele tá passando mal, assim, de fome. Porque não vê, não come, ninguém dá. Ninguém quer dar pra ele. Aí quando alguém conversa na inocência, o cara acha que você quer liberar, você não quer liberar porra nenhuma. Mas é bom a mulher não abrir os dentes demais, porque se ela abre os dentes, ela sai como errada. Se ela conversa, ela é educada, ela tá querendo dar. Tá querendo dar pra quem? O morto de fome, que não vê, não sente o cheiro, nem sabe o que é mais. Nem sabe. Porque ninguém dá pra ele. E se o problema nunca foi ele ser difícil demais para se relacionar? E se o problema era que ele aceitava demais, calado demais, por tempo demais? Ninguém te ensina isso na escola, nem em casa, nem em lugar nenhum. Você aprende sozinho, geralmente tarde, geralmente doendo. Me conta uma loucura de amor que você já fez. Cara, a loucura mais paia que eu já passei na vida foi... Vamos falar bem a realidade, português claro, eu estava na seca, sabe? Bacana, alguém... E aí eu conversei com essa pessoa, chamei ele pra ir no meu apartamento, ele foi até o meu apartamento, e aí antes dele ir eu falei, olha, eu acabei de chegar de viagem, eu não tô muito bem, mas se você quiser vir aqui pedir alguma coisa pra comer, tá tudo certo, beleza. Ele foi, a gente ficou, e logo depois ele falou, cara, eu vou pedir alguma coisa pra comer, você vai querer? Eu falei, não. Aí ele começou a procurar lá um baguncinha e tal, não sei o que, ele falou, cara, você tem certeza que não vai querer nada? Eu falei, não, não vou querer nada, pode comer.
Aí ele pegou e escolheu baguncinha. Aí ele olhou o celular e ele falou, deu R$25. Qual que é a forma de pagamento? Aí eu olhei assim, eu falei Pix. Aí ele falou, você é poderosa mesmo, né? Cara, eu brochei na hora. Eu tive que pagar um baguncinha pra ele depois de ter ficado comigo no meu apartamento, gastado a minha energia, tomado banho no meu chuveiro quente, usado o meu corpo, ainda tive que pagar R$25. Foi o garoto de programa mais barato. Teria um replay com ele? Jamais, querido, pelo amor de Deus, tá repreendido em nome de Jesus. Tem gente que confunde ausência com desistência. Não é a mesma coisa. Às vezes, o afastamento é a primeira frase de uma pessoa que decidiu se ouvir. E isso, sem gritar, muda tudo depois. Pega ela, irmão. Você acha que eu sou o quê? Eu não posso pegar porque ela não permitiu, mas se ela permitir eu beijo ela bem gostoso, que ela nunca mais vai esquecer. Eu sou maranhense, sou nordestino ninguém esquece o beijo. Você me perdeu falando isso. Pois vamos bem do rolê que eu vou pegar a mina e beijar. Moça, vem cá. Qual que é seu nome? É Agatha. Agatha, quantos anos você tem? 22. Ele pode passar a cantada? Pode. 1, 2, 3. Você é louco, irmão? Se os homens desaparecessem da Terra, as mulheres dariam conta? Daria. Homem não faz diferença. Você acha que as mulheres dariam conta se os homens desaparecessem? Com certeza. Eu acho que não, que não ia... Como que ia ter filhos? Multiplicar. Não, mas não liga pra isso não, pô. Sério? Você gosta de homem ou de mulher? Homem. E você? Homem. Mesmo gostando de homem, vocês namorariam alguém do sexo oposto? É a mesma coisa. Namoraria, uai. Não. Você não namoraria ninguém do sexo oposto? Eu gosto... Não, sim! Qual a porcentagem de homens ruins? 100%. E a porcentagem de mulheres ruins? 0%. Isso aí. Nós presta pra caramba. Qual a porcentagem de homens ruins? 50%. E a porcentagem de mulheres ruins? 50% também. Tudo 50%? Tem umas filha da puta que pega talarica. Verdade, amiga. Pesquisas recentes sobre relações modernas mostram algo curioso. Homens entre 25 e 45 anos estão cada vez mais priorizando estabilidade emocional acima de status ou aparência de sucesso. Não é uma crise de masculinidade, como muita gente apressada anuncia por aí. É um ajuste. E ajustes, historicamente, sempre vieram antes das grandes mudanças culturais. Todo mundo virou gay, os homens sumiram. Os homens desapareceram, não tem mais homem no mercado. Todo mundo desapareceu, os homens morreram. Não tem nada disso. O mercado ensina. O mercado mostra o caminho. Os homens ficaram seletivos. Aí está sobrando de Oruan para lá. Está sobrando o lixo. Que o homem mesmo fica seletivo. O homem está escondido. O homem está dentro de casa, está vendo um streamer, está cuidando da própria vida, está cuidando da carreira, está procurando com calma com quem se relacionar, está procurando como quem escolhe feijão, quem escolhe qualquer semente. O homem não acabou. O ser humano não está correndo risco nenhum. O homem saiu do lugar comum, da vulgaridade, saiu dessa cultura feminazi louca, identitária, cheia de mimimi. Simplesmente o cara não sai para cruzar com a cara de ninguém. E fica dentro do seu passo, recluso, fazendo um processo de seleção natural. Está procurando a boa mulher para ficar do lado dele, porque ele virou uma ave rara, não pode mais abrir a boca. O homem hoje, você, para colocá-lo em cana, basta você ir na esquina e denunciá-lo. Você não precisa de prova, não precisa de nada, porque a sociedade está destruindo a figura do homem. Tem uma cena que se repete com pequenas variações na vida de muita gente. Um homem, geralmente entre 30 e 40 e poucos anos, sentado sozinho depois de um dia comum, e por algum motivo ele fica ali, parado, sem vontade de responder mensagens, sem vontade de puxar assunto, sem vontade de entrar em mais nenhuma conversa que exija dele metade do esforço que ele vem dando há anos. Ele não está triste, pelo menos não do jeito óbvio. Ele está processando alguma coisa que ainda não tem nome exato. E se você perguntasse para ele o que está acontecendo, provavelmente a resposta seria alguma versão de "não sei, só cansei". Só que esse cansaço não é físico. É o tipo de cansaço que vem de anos entregando presença, tempo, dinheiro, paciência em relações as profissionais, afetivas, familiares, que nunca devolveram na mesma proporção. E é aqui que a gente precisa desacelerar um pouco, porque esse comportamento,
que parece individual, isolado, quase invisível, na verdade está acontecendo em escala. Terapeutas relacionais, pesquisadores de comportamento e até analistas de mercado de trabalho vêm notando o mesmo padrão em contextos diferentes. Homens que antes se colocavam disponíveis para praticamente qualquer oportunidade, qualquer relação, qualquer promessa de isso vai valer a pena no futuro. Estão parando, estão filtrando, estão de um jeito quase silencioso recusando negócios ruins, sejam eles afetivos, profissionais ou sociais. Onde é que estão os homens? Homens com H. Não estou falando de macho. Genital masculino até cachorro tem. Mulherada e homens por aí, ouçam-me. Até o final, eu vou contar algumas situações que são decepcionantes para mim e acho que para algumas mulheres, se não todas, eu acho que até revoltantes. Quando eu pergunto onde estão os homens, eu estou pensando em situações específicas que já aconteceram inclusive comigo. Primeira situação, a mulher está lá, flertando, paquerando com um cara, visivelmente mostra interesse e nada dele se manifestar. Passa um tempo, a mulher pergunta, e aí? E ele diz, eu estava esperando que você me convidasse para sair. Gente, esse papel dos homens. Ai, Érica, você está sendo machista. Não. Faz parte da sedução, do romantismo. Isso é bacana, você convidar alguém. O homem fazer esse convite. Se ele sente que há abertura, façam o convite. Parece que os homens estão com medo das mulheres. Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Segundo, puxar uma cadeira. Abrir a porta do carro. Entregar flores. Servir a taça de vinho. Por favor, homens, continuem. As mulheres gostam disso. E a gente não vai se sentir incapaz se vocês fizerem isso. Terceiro, o cara chega e convida a mulher para jantar fora. E deixa que ela pague a conta. Não, isso não é machismo. Isso é elegância. Ele tem que pagar a conta. Se eu, Érica, faço o convite para uma amiga minha, para um amigo meu, ei, vamos tomar um café comigo fora? Se eu convidei, eu pago. Gente, a gente parte da ideia seguinte. Quem faz o convite não sabe nem se o outro tem condição de pagar o preço daquele estabelecimento. Então, você convidar, o homem convidar a mulher para um restaurante sofisticado e fazer com que ela pague, além de mal educado, deselegante, eu acho que quebra qualquer romantismo que poderia existir daquele encontro. Quem faz o convite paga. Assim, eu aprendi com meu pai, que era um grande homem. Aliás, como ele, eu conto no dedo. Atualmente, os que têm a mesma postura elegante. Aquele homem que carrega a sacola para a mulher. Ai, tá me achando incapaz. Não, é elegância, é gentileza. Cadê vocês? E quando eu falo em negócio ruim, não estou falando só de contrato de trabalho ou parceria empresarial. Estou falando de qualquer troca desequilibrada. Uma amizade que só liga quando precisa de alguma coisa. Um relacionamento onde o esforço emocional é sempre de um lado só. Um emprego que promete crescimento há 5 anos e nunca cumpre. Um ciclo social que valoriza a aparência de sucesso mais do que saúde mental real. Tudo isso é, no fundo, o mesmo tipo de negócio. Você entrega mais do que recebe, na esperança de que algum dia a balança se equilibre. E por muito tempo, homens foram socialmente treinados a aceitar exatamente esse tipo de troca sem questionar. Ser o forte, o provedor, o que aguenta, o que não reclama. Só que alguma coisa mudou, e não foi da noite para o dia. Pense na sua própria trajetória, ou na de alguém próximo. Lembra daquela fase em que parecia inaceitável recusar um convite, uma oportunidade, um pedido de ajuda, mesmo quando isso custava caro emocionalmente? Muita gente cresceu ouvindo que homem que é homem não desiste, homem que é homem resolve, homem que é homem aguenta.
E esse discurso, por décadas, funcionou como cola social. Ele manteve estruturas de trabalho, relações e famílias inteiras funcionando à base de sacrifício silencioso masculino. O problema é que cola tem validade, e quando ela vence, tudo que estava colado por ela começa a rachar. É exatamente isso que estamos vendo agora. Uma geração inteira de homens que aprenderam, na prática, no osso, que dar sem limite não é virtude, é desgaste. E que esse desgaste, cedo ou tarde, cobra a conta. Alguns cobram através do corpo. Ansiedade, insônia, exaustão. Outros cobram através do comportamento. Afastamento repentino, silêncio, frieza que parece surgir do nada, mas que na verdade vinha se acumulando havia anos. E é justamente esse afastamento que está sendo mal interpretado por quem observa de fora. Porque quando um homem começa a recusar convites, a sumir de grupos, a parar de responder na mesma velocidade de antes, a primeira leitura social costuma ser negativa. Ele mudou, ele ficou frio. Ele não é mais o mesmo. Só que raramente alguém pergunta: mudou para quê? Frio com o quê? Diferente de quem, exatamente? Porque na maioria das vezes o que está acontecendo não é frieza, é recalibração. É alguém aprendendo, tarde, mas aprendendo a distinguir entre relações que constroem e relações que apenas consomem. E aqui entra uma reflexão importante. Uma que a maioria dos discursos sobre masculinidade evita tocar com cuidado. Não é sobre culpar ninguém. Não é sobre dizer que mulheres, familiares ou amigos são vilões dessa história. É sobre entender que existiu, por muito tempo, um sistema inteiro, cultural, econômico, familiar, que se beneficiava do silêncio e da disponibilidade constante de homens. E como todo sistema desequilibrado, ele começou a mostrar rachaduras quando a peça que sustentava tudo decidiu parar de se sacrificar sozinha. E é justamente por isso que esse fenômeno é tão difícil de perceber de fora, mas tão fácil de sentir por dentro. Se você é homem e chegou até aqui, talvez você já tenha reconhecido esse movimento em você mesmo, mesmo sem ter palavras para ele até agora. E se você não é homem, talvez você reconheça esse movimento em alguém que você ama. Um pai, um irmão, um parceiro, um amigo que ficou mais quieto, mais seletivo, mais distante nos últimos anos. E talvez esse vídeo seja uma chance de enxergar esse comportamento não como frieza, mas como resultado natural de anos de sobrecarga emocional finalmente encontrando um limite. Existe uma frase que resume bem esse processo. As pessoas não ficam frias do nada, elas ficam cansadas de dar calor para quem nunca devolveu. E o interessante é que esse cansaço, quando bem processado, não vira amargura, vira critério, vira discernimento. Homens que atravessam essa fase quando fazem isso de forma saudável não saem mais frios ou fechados, saem mais seletivos e mais presentes exatamente onde vale a pena estar presente. E é aqui que a narrativa muda de direção, porque até agora a gente falou sobre o problema, mas o mais importante é entender o que vem depois dele, porque o afastamento, quando bem vivido, não é ponto final. É ponto de virada. É o momento em que um homem para de distribuir energia igualmente entre tudo e todos e começa a distribuir de forma consciente, dirigida, intencional. Ele continua generoso, continua presente, continua cuidando, só que agora escolhe onde. Pense em alguém que você conhece que depois de um período de silêncio, de distância, voltou diferente, mais leve, mais direto, menos disponível para qualquer coisa, mais presente nas poucas coisas que realmente importam para ele. Esse não é sinal de dureza, é sinal de cura. E é exatamente esse tipo de transformação silenciosa que está acontecendo, em escala, em milhões de homens que decidiram, sem anunciar, parar de aceitar negócios ruins, sejam eles afetivos, sociais ou profissionais. E talvez o convite real desse vídeo não seja concorde comigo ou haja assim. O convite é mais simples e, ao mesmo tempo, mais desconfortável. Observe. Observe onde você tem entregado mais do que recebe. Observe quais relações, no seu dia a dia,
funcionam como troca de verdade e quais funcionam como sacrifício disfarçado de compromisso. E observe com honestidade se o seu próprio silêncio recente, se você tiver um, é frieza, ou se é, na verdade, o primeiro sinal de que você está finalmente aprendendo a escolher onde vale a pena estar. Se esse vídeo tocou em alguma coisa que você já sentia, mas nunca tinha ouvido dito em voz alta, deixa isso registrado nos comentários. Não precisa ser um textão, às vezes uma frase só. Eu vivi isso, já diz tudo o que precisa ser dito e ajuda outra pessoa que está passando por isso agora a se sentir menos sozinha. E se você quiser continuar essa conversa com a gente sobre comportamento, sobre relações modernas, sobre os silêncios que dizem mais do que qualquer discurso, essa é a hora de se inscrever no canal. Não porque um vídeo pede isso no final, mas porque se você chegou até aqui, você já faz parte do tipo de gente que prefere entender antes de julgar. E é exatamente esse tipo de reflexão que a gente vai continuar trazendo toda semana por aqui. Fica a pergunta para você levar depois que a tela apagar. Existe algum negócio ruim na sua vida agora? Uma relação, um trabalho, um ciclo que você está mantendo por hábito e não por retorno real? Você não precisa responder agora, só precisa começar a perceber. E a gente se vê no próximo vídeo.